Olá, rapaziada, como vocês estão? Tudo bem? Pô, na moral, eu ainda tô fascinado nisso daqui, ó. Pô, eu tenho literalmente um botão novo, aí meu áudio volta a gravar. Vocês não entenderam nada do que foi. Eu tô fascinado em ter um microfone com um botão onde eu posso tirar o áudio, velho. Na moral mesmo, na moral, que coisa delicinha, velho. Hoje estamos aqui para o seu quadro favorito, segundo quadro favorito da internet, porque o primeiro é o AMB, que eu quero voltar futuramente, se Deus me permitir. Só que uma MB mais consciente economicamente falando. Mas hoje estamos aqui com o Ri, respondendo perguntas ignorantes da internet. Pelo amor de Deus, não ache que as perguntas ignorantes são de pessoas realmente ignorantes. Não, só são perguntas por aí, internet afora, que às vezes são faladas, são repetidas, sem base nenhuma. O que que eu faço? Eu estou navegando no Instagram, vejo um negócio interessante, printo, jogo no chat GPT várias perguntas e ele me dá uma ordem lógica de perguntas curtas para eu responder aqui. É uma cópia do Iago Martins lá, como Pergunte ao Pastor, dá para se dizer, e todos os quadros de pergunta. E assim, como eu não tenho fã fiel para fazer pergunta embaixo, então a gente vai com os artifícios que a gente tem. Show de bola! E hoje tá polêmico, viu? Hoje tá polêmico. Então vamos aqui continuar, que hoje é um pouquinho grande, que é Deus escolhe pessoas ou escolhe condições. O pessoal tenta tirar muito do contexto, falando que Deus escolhe condições e tudo mais para que você aceite Jesus Cristo. Mas não, a Bíblia em Romanos 9 fala claramente que a eleição é individual. A eleição e a predestinação de Deus, sim, acontece. Não fale por mim, fale pela própria Bíblia. A Bíblia que tem que falar isso. E está aqui escrito com todas as letras. Romanos 9 a partir do verso 11. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo algum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Verso 16: Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Porque a Escritura diz: Faraó, foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem ele quer. Isso aqui é claramente a eleição que Deus faz com a gente. Muita gente tira o contexto inteiro, principalmente dessa parte de Romanos, falando que é algo corporativo, algo de nações, por causa do texto lá de Malaquias, que logo depois fala sobre as nações e tudo mais. Porém, sim, lá em Malaquias é um texto corporativo, um texto da nação. Porém, Paulo e vários autores do Novo Testamento pegam textos corporativos para falar de algo pessoal, que não dá nem que tem no Antigo Testamento, é só uma sombra do Novo Testamento. Só para avisar, tá certo? Paulo traz à luz o que é a vericidade aqui. E fora isso, logo depois ele usa o exemplo do próprio faraó. A eleição é algo que sim acontece. Só para informar, o mundo todo está sobre pecado, todos estão depravados completamente, e Deus escolhe aqueles. Claro, você pode usar o argumento da presciência, que muitos arminianos clássicos usam também, que aí Deus já sabia e tudo mais. Mas é claramente Deus escolhe, e a gente tem provas disso porque tem lá em Salmos também que o próprio Deus escreveu todos os dias de nossa vida. O próprio rei Davi falando isso. Então, claramente Deus escolhe e elege pessoas. Agora tem a questão lá que aí eu acho um debate bem válido, se é pelo do determinismo da escolha de Deus ou é pela presciência. Isso daí eu acho um debate muito válido. Mas você falar que a graça de Deus está para todos e que algumas pessoas podem resistir a essa graça, eu acho muito paia essa ideia, muito paia. A graça não é irresistível, só para informar. E logo a segunda pergunta eu acho que já dá para eu responder melhor essa primeira, que é: o livre-arbítrio existe mesmo ou é lenda gospel?
E dá para se dizer que o que existe na real é a livre agência, como o pastor Zé Bruno fala, ou livre vontade, mas ela é escrava completamente do pecado. Muita gente acha que os calvinistas batem na tecla, inclusive tiram de contexto textos de Calvino, falando que o Deus determinou tudo, que a gente é só um robô. Não, a gente tem a nossa livre vontade. Só que a nossa livre vontade é inclinada para fazer o mal, para fazer o pecado. João 8 fala até bastante isso. Deixa eu até abrir aqui minha Bíblia, a gente vai ler. João 8 e Romanos 3. Vamos abrir aqui rapidão. João 8, se eu não me engano, é a partir do verso 9. Deixa eu confirmar aqui com vocês, tá certo? Não, não é do verso 9 não. Perdão, deixa eu verificar aqui. Aí é bronca, velho. Eu não vou encontrar em João 8. Se eu não me engano, é 14. Ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde venho nem para onde eu vou. Vocês julgam segundo a carne. Eu não julgo ninguém. E se eu julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu que julgo, mas o Pai que me enviou. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho não é esse, não. Eu não vou achar aqui em João, velho. Eu não lembro qual versículo, mas se eu não me engano, fala claramente sobre que a gente tem a livre agência, mas ela não está inclinada sempre para o pecado. Eu não vou encontrar aqui. Mas eu acho que claramente Romanos 3, 24, se eu não me engano, que fala sobre bastante isso, que é a depravação total, que é uma dos 5 pontos do calvinismo, a famosa tulip. É, Romanos 3, do 23 ao 25. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, muita gente pode dizer que a eleição de Deus é algo injusto e tudo mais, mas vocês têm que entender aqui que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A justiça seria eu, você e todo mundo ir queimar no fogo do inferno. E todos nós deveríamos fazer isso. E se Deus salva somente um, ali já estava graça. Ali Deus já teve graça e misericórdia com aquela pessoa. E ainda mais Deus escolheu salvar um povo, escolheu salvar os seus escolhidos lá e nos dá participação nessa livre agência também. Ele é como se fosse um paradoxo. Ele, primeiramente, entra, converte o nosso coração, para que assim possamos buscar a Ele vividamente, a nossa livre vontade, a nossa livre agência não esteja por meio do pecado. Ou seja, a gente é um participante ativo, dá para se dizer, não na salvação, mas na nossa vida. Show? É algo bem complexo mesmo. O texto de João 8 explicaria muito melhor, mas eu não consegui encontrar aqui por burrada minha mesmo. Então vamos lá. Terceira pergunta: ansiedade é pecado ou é consequência da queda? Não, não é pecado. Eu fiz um vídeo na semana passada, eu vou deixar no cardzinho aí em cima, falando sobre a opinião do pastor Rodrigo Moceni. Ansiedade, transtornos mentais não são pecados, são consequências da queda do ser humano com o pecado. O pecado é um ato deliberadamente, por sua vontade, cometido contra Deus ou contra o seu corpo e tudo mais. A ansiedade só se torna pecado quando você deixa a ansiedade guiar a sua vida. Deixa a ansiedade guiar as decisões da sua vida, mas às vezes, muitas vezes, a ansiedade é só um sentimento involuntário que a gente não consegue controlar. E a gente ora a Deus para que seja retirado isso, lança ele sobre nossa ansiedade. Muitas vezes a gente vai continuar com aquilo dali, é um espinho na carne nossa. A gente vai continuar ali com a nossa ansiedade, mas a gente vai sentir a paz de Cristo que nos acalma. Augusto Nicodemos, depois daquele vídeo, eu falei que eu não pesquisei para saber a opinião de presbiteriano nenhum. Depois do vídeo, eu fui pesquisar e Augusto Nicodemos bate muito nessa tecla. Eu vou tentar deixar aqui na descrição um vídeo sobre ansiedade que Augusto Nicodemos fala. E é simplesmente fantástico. A calma, chega a calma ao meu coração. Então não se culpe caso você sinta ansiedade, mas não deixe a ansiedade guiar a sua vida também. Show? O próprio Paulo sentiu ansiedade. Cristo teve uma aflição imensa também, ao ponto de pedir, Pai, aparta-te de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, não é pecado, é consequência, consequência da queda. A quarta pergunta: todo cristão é ungido? Rapaz, eu vou responder isso lá em 1 João 2.
Eu acho que eu tenho até salvo aqui, 1 João 2 verso, cadê 1 João, velho? 1 João 2 meu irmão, é porque tem uns negócios que os crentes falam, não toques no ungido do Senhor, aí a gente vem para 1 João 2. Meus filhinhos, escreva essas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelo mundo inteiro. E nisso sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Ou seja, dá para se dizer que todos, o mundo inteiro, é, claro, em partes diferentes, tem as pessoas que têm a graça salvífica, que é a graça que determina a salvação, e tem as outras que têm a graça comum. O teólogo gosta de fazer isso, a graça salvífica e graça comum. Ou seja, todos dentro da nova aliança são ungidos e são moradas do Espírito Santo. Um pastor ou algo do tipo não é mais ungido que você. Ele tem um ministério que Deus deu na mão dele que vai ser cobrado bem caro, mas ele não está em uma posição, um super crente acima de você, não. Pastor também sente tentação como qualquer outra pessoa. Show? Quinta pergunta. Pode existir cristão sem igreja? Exceções podem existir. Eu vou usar o exemplo do meu amigo, que é um cristão, e eu olho para ele, eu vejo uma pessoa verdadeiramente salva, que precisa de um auxílio também, que no momento está sem igreja, por causa de questões que igrejas bíblicas ficam um pouco mais longe da casa dele, ele não consegue ter tanta frequência por causa do trabalho. Aí é uma conversa que ele tem que ter com Deus e que eu tento discipulá-lo, tanto eu quanto outro amigo nosso, discipulá-lo da melhor maneira. Exceções podem haver, show, porém não é regra. A fé bíblica é uma fé comunitária. O pessoal tá falando, eu prefiro ficar com a Bíblia do que não sei o quê. Bora lá para Hebreus 10. Se você prefere ficar com a Bíblia, você tem que considerar toda a Bíblia e não apenas o que lhe convém. E Hebreus 10 claramente fala sobre a comunhão que deve se ter. E você usar a desculpa que sim, tem seitas pseudocristãs e mega igrejas que ali não é nem cristianismo, aqui não dá nem um pseudo-cristianismo. Mas existe sim igrejas bíblicas e você deve procurá-las, só para informar. Show? Deixa eu achar aqui Hebreus 10 verso 19 em diante. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de congregar, como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Ou seja, a fé em Cristo é algo comunitário. Ajudando o outro, fazendo admoestações aos outros. Se eu não me engano, em 2 Timóteo, pô, é 2 Timóteo 1, é 2 Timóteo 1, meu Deus, deixa eu abrir aqui, eu tô fazendo tudo de cabeça, eu não tenho um script nenhum. 2 Timóteo 1, que aí ele fala, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vinda de Jesus, desde os antepassados, se você se anipa, não é 2 Timóteo, não. 2 Timóteo 2, é a presença de muitos. Eu não lembro qual é. Achei. 2 Timóteo 4, 2 em diante. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo poder do seu reino. Peço a vocês com insistência, pregue a palavra. Insista que pregue a palavra. Insista. Quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. É uma carta mais pastoral, dá para se dizer, mas serve para nós também, porque nós, irmãos em Cristo, nós temos que repreender, exortar com toda paciência e fundamentada aqui na doutrina bíblica. Show? Seguindo, a gente vai para a próxima pergunta. Deus ama a todos do mesmo jeito?
O amor geral de Deus, creio que existe. Talvez muitos presbiterianos batam na tecla que não, mas eu creio que o amor geral de Deus existe. Só que a gente tem que saber separar duas coisinhas. A vontade prescritiva, dá para se dizer, de Deus, que é a vontade por Deus, todo mundo seria salvo. E tem a vontade decretiva também, que aí nem todos vão ser salvos, porque Deus também é um Deus justo. Ou seja, o amor de Deus existe, mas o amor eletivo também existe, ou seja, o amor comum para toda a humanidade de Deus, com toda certeza existe, mas tem um amor eletivo, a graça irresistível que alcança os seus eleitos. Eu acho que talvez João 17 possa explicar um pouquinho isso. Hoje está bem bíblico e bem fundamentalista, dá para se dizer. João 17, a partir do verso 5. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo, mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles as recebem verdadeiramente. Reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviastes. É por isso que eu peço não peço pelo mundo, mas por todos aqueles que me destes, porque são teus. Ou seja, isso daqui ainda prova que Deus deu a nós para Cristo Jesus, nos deu a Ele para que fôssemos salvos. Ele tem um certo amor pelo mundo, João 3,16 explica ali. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo mundo que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a graça salvífica é fundamentada, é eficaz, não em todo mundo, mas em alguns. Próxima pergunta. Prosperidade financeira é sinal de bênção ou não? Inclusive tem um livro, deixa eu pegar aqui rapidinho. Tem um livro que fala o contrário, mas não é nem um pouco cristão, que é esse daqui de Marx Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que ele fala que uma análise antropológica, humana completamente, dá para se dizer, antropocêntrica, que foi graças a Lutero e a Calvino, principalmente Calvino, ele bate muito na tecla, que o pessoal começou a ver isso, de prosperidade financeira, sendo sinal de bênção, sendo sinal de salvação por causa do determinismo, entre muitas aspas. Sendo que não, nada a ver, Calvino nunca falou isso, Weber completamente errado nessa sua análise, e é isso, não tem nada a ver. 1 Timóteo 6, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tem pessoas que foram escolhidas por Deus que vão ser bem-sucedidas, tem outras que vão comer o pó da terra nesse mundo, mas a gente não foi chamado para bênçãos terrenas, a gente foi chamado para bênçãos maiores. Então, tá aqui, o Weber tá errado, só para informar. Eu falo com plena convicção. Deixa eu guardar aqui de novo. Ai, minha biblioteca é um pouquinho grande, velho. Na moral, próxima pergunta. Fé sem obras salva. A fé verdadeira salva. A gente é salvo por fé e não por obras, só para informar. A Igreja Católica acredita nas orações, nas obras que ajudam a salvação, mas a gente só é salvo por fé. Mas essa fé verdadeira nunca vem sozinha. Tiago não vai contradizer Paulo, tá certo? A fé sem obras é morta, porque a fé verdadeira, a fé salvífica, faz você ter obras. Só para informar. Show? Ah, o cristão pode duvidar. Vou abrir meu coração aqui para vocês. Eu estava em um debate com uma pessoa e ela perguntou: Você não considera estar errado? Ela dá universal e eu presbiteriano. Então você já bate na tecla aí. Você não considera sua opinião, o que você acredita estar errado? Eu acredito com toda certeza que eu posso estar errado em algum aspecto da minha visão. Então, essa humildade de admitir. E Deus é justo e eu confio nele completamente. Se eu for mandado para o fogo do inferno, se eu queimar na eternidade no inferno, eu sei que foi justiça de Deus que foi feita ali. Porque eu não mereço essa salvação. Com tantas faltas que eu faço com ele. Linguagem torpe, meus vícios, principalmente desejos que às vezes voltam.
o olhar impuro que eu tenho, a luxúria, até os pecados mais graves, dá pra se dizer, que nem a pornografia e a masturbação. Que eu consigo passar longos períodos sem, eu acho que eu tô bem, tô liberto. Quando acontece algum momento, por alguma chavezinha virando na minha cabeça que eu associo a dor, um momento estressante que eu tô sofrendo, que eu preciso de prazer. E eu falo isso toda vez pra mim, que meu lugar é no fogo do inferno. E que eu só sou salvo pela graça de Cristo Jesus. E se eu tiver errado em algum ponto, se Deus não existir, também foi uma ótima vida ser um cristão. E se Deus existir e eu não for um dos eleitos, eu acho difícil. Não por mim, mas por Cristo. Eu vou. Tá, muita gente tem a visão do inferno sendo lá embaixo, mas eu vou estar lá embaixo com as mãos levantadas e falando: Fizeste justiça, meu Pai. Agora eu mereço todo esse castigo pelas faltas que eu cometi contra ti. A dúvida não é uma incredulidade. Você pode ter dúvidas, você não cala essa voz das suas dúvidas, você vai atrás para tirar essas suas dúvidas, só para avisar, tá certo? Essa dúvida vira incredulidade se você ficar alimentando ela. E como se alimenta a dúvida? Não indo buscar resposta, não lendo a Bíblia, não indo falar, ter aconselhamento com seu pastor e falando que tem dúvidas a respeito da sua fé, a respeito da sua salvação. E é isso. Última pergunta, depois desse clima meio pesado, que é: a Bíblia precisa de nova revelação? Se algum lugar fala que precisa de uma nova revelação, que a palavra profética é mais valiosa que a palavra de Deus, corra! Corra! Eu vi o pessoal falando, eu trouxe o véu que é mais importante. Corra também, não precisa de nova revelação. Véu não é mais importante. O que é importante é uma coisa: sola scriptura. A escritura fala tudo. A gente, como protestante, não precisa de um magistério para interpretar, para mudar uma opinião de anos atrás agora. Para uma opinião de agora, alterar a fala do que outro que estava no poder desse magistério anos atrás, séculos atrás, falou. Não, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Isso é o sola escritura. Ai, ai. E, bom, esse foi o vídeo de hoje, 10 perguntinhas. Eu acho que deu para brincar. Deu para brincar. E o que vocês acharam? Querem mais vídeos desses respondendo perguntas teológicas? Deixem suas dúvidas aqui embaixo também, show? E é isso. Clica no vídeo aí do lado e tamo juntasso. Fui!